Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 25 de março, é uma terça-feira, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. A palavra do dia se encontra no Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Novamente, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, achará descanso. Salmo 91, irmãos, que fala das bênçãos e da proteção e do cuidado divino que todos os crentes podem desfrutar. O esconderijo do Altíssimo é o lugar secreto na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que você acha que significa? Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. Um esconderijo transmite a ideia de segurança e abrigo longe das ameaças. Mas a verdade é que nem todo esconderijo ele é seguro, né? Algumas pessoas buscam se esconder em suas próprias riquezas, força, fama e prestígio social. E assim elas vivem iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo. Ele fala do esconderijo do Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está contrastando o poder infinito de Deus e a fragilidade da defesa humana. Coisa linda, né, irmãos? Que Deus ele dá um esconderijo para nós que somos frágeis, né? Seres humanos frágeis. Aquele que confia no Senhor, ele está protegido, guardado debaixo das asas do Senhor. Isto está em plena harmonia com a verdade bíblica acerca de quem é o nosso Deus. Como escreve o outro salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, 1. Na adoração do Antigo Testamento, o Santo do Santo no santuário, ele era o símbolo máximo da habitação do povo fiel em comunhão com Deus e de Deus com o seu povo. Quando o Templo de Jerusalém ele foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá diante do templo. Por isso, muitos pensavam que não podiam cantar longe de Sião. Isso está no Salmo 137, irmãos, lê depois, é muito lindo esse salmo. Mas o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. O nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E ele está em todo lugar ao mesmo tempo, irmão. Então Deus ele não é territorial, ele não está só aqui no Brasil, ele está nos Estados Unidos, ele está na África, ele está em todo local ao mesmo tempo. Nosso Deus não é um Deus territorial, ele é um Deus de toda a terra. José do Egito, o profeta, e Daniel e seus amigos, o profeta Ezequiel e tantos outros crentes verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terras estranhas. Hoje, em Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, a igreja habita no esconderijo de Deus. E Deus habita na igreja. Isso está em 1 Coríntios 3,16. Como diz Agostinho de Hipona, o Espírito Santo nos faz habitar em Deus e Deus em nós. Olha que lindo, irmãos. A sombra do Onipotente descansará. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para proteção e cuidado. Ele estava acostumado com regiões desérticas, onde o sol escaldante poderia ser muito perigoso.
Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão e a eficácia e o alívio que há na abundante proteção do nosso Deus. O escritor W.S. Baer, o lugar mais seguro da terra é uma sombra, e se essa sombra for do Deus Onipotente, diz o escritor. Mas o salmista não apenas diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele também completa: direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Salmo 91, 2. O reformador João Calvino observa muito bem quando diz que o crente faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Ele se achega para mais perto na confiança das promessas divinas e fala com Deus de forma familiar. É realmente significativo o modo como o salmista diz a Deus: é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu. Isto é íntimo, é pessoal e familiar, que é somente de pai para filho e de filho para pai. Que coisa linda, né? Quando Jesus esteve na terra, ele falava como o filho com o pai, e o pai falava como o pai com o filho, né? Que exemplo lindo que Jesus deixou, né? Ele diz assim: Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus meu. Aqui não podemos ignorar os 4 nomes divinos que o salmista usa para referir a Deus. Primeiro, ele fala do esconderijo do Altíssimo, que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus, sobre tudo e sobre todos. Como diz, Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Significa que o nosso Deus, ele é alto, acima de todas as coisas. Não há outro Deus. O nosso Deus é um Deus com D maiúsculo, irmão. Há vários outros deuses com D minúsculo, mas um só é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Altíssimo, dono de todas as coisas. Amém, irmãos? Com isso, podemos enfatizar que não é de qualquer divindade que nós estamos falando, né, irmãos? Né? Estamos falando, o salmista diz que não está se referindo a muitos deuses falsos que eram no antigo Oriente Próximo daquela época. Ele está falando de forma íntima do Deus verdadeiro, porque ele tinha experiência com um Deus verdadeiro, que apesar de ser o Altíssimo, o Onipotente, o Eu Sou e também o Deus que cuida providencialmente do seu povo de forma tão pessoal que o crente pode se achegar a ele dizendo: Deus meu, meu Deus. Coisa linda, irmão. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele tem paz. Deus, as pessoas, por mais adversa que seja a circunstância das suas vidas. E essa paz que resulta em segurança e satisfação só é possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos nos aproximar de Deus a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansarmos confortavelmente à sombra do Deus Todo-Poderoso. É porque o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele conquistou esse direito por nós na cruz do Calvário. Agradecemos sempre ao nosso Senhor Jesus, porque se hoje nós podemos dizer que estamos descansando debaixo das asas e do esconderijo do Altíssimo, é porque o nosso Senhor Jesus conquistou esse direito por nós. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por teu grande e eterno amor. Por nós, Pai, que cada dia de nossas vidas, Papai, nós possamos ver a sua grandeza e as suas misericórdias sobre nós. Pai, que o Senhor continue a nos guardar debaixo de suas asas onipotentes, aonde estamos sempre seguros, seguras, protegidos, protegidas pelo seu amor, Senhor. Pai, nós te rendemos a ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Seja louvado o seu santo nome, Pai,
e a Ti glorificamos, Pai. Glorificamos ao Senhor, que é o nosso Deus Pai, glorificamos a Jesus, que é o Deus Filho, e glorificamos ao Espírito Santo, Pai, hoje e sempre. Amém, amém e amém, irmãos. Até o próximo vídeo.